Jesus nos aceita como somos. Você pode dizer amém? Ainda bem que Jesus nos aceita como somos. Irmãos, o Evangelho de Jesus, quando nós olhamos, eu disse aqui no primeiro culto que 70%, os estudiosos, os teólogos, vão dizer que 70% do ministério de Jesus foi gasto em ensino, ensinando os seus discípulos, ensinando as pessoas que estavam próximas a ele. Mas eu quero trazer para você e lhes propor um entendimento que o Espírito traz ao meu coração. O ministério de Jesus, além de ser um ministério voltado para o ensino, mas a missão de Jesus do Cristo, a missão de Jesus é salvar os pecadores. A missão número 1 de Jesus o Cristo, o Filho de Deus, aquele que se fez homem, é salvar os pecadores. E essa é a boa nova do Evangelho. Essa é a centralidade do Evangelho. Um Deus que se fez homem, veio a essa terra, morreu por mim e por você numa cruz, para que nós então alcancemos a salvação. Essa é a centralidade do Evangelho. E por o Evangelho ter esse tema central de salvar vidas, Jesus agora sai da rota. Esse texto vai nos dizer que Jesus sai da sua rota. Quem ia para essa cidade não passava por Samaria, porque havia uma hostilidade muito grande entre os judeus e os samaritanos, e eles achavam melhor dar uma volta muito grande do que passar em Samaria, porque o clima era hostil. Era algo, a rivalidade que havia entre os judeus e os samaritanos era algo tremendo, e os judeus achavam melhor dar uma volta muito grande do que romper por aquele caminho, para não enfrentar essa hostilidade. O texto vai justamente nos propor isso. Nós vamos ver na narrativa essa hostilidade que havia entre os judeus e os samaritanos, e Jesus faz ao contrário. Enquanto os judeus davam volta para não passar ali, Jesus, por amor a uma vida, por amor a uma mulher, por amor a salvar uma pessoa perdida, ele agora então muda a rota. Ele faz o contrário, ele faz questão de passar em Samaria, ele faz questão de criar toda essa situação para alcançar a vida de uma mulher. O Evangelho de Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, ele cria situações. Eu e você, cada um de nós temos uma história a qual o Senhor criou para nos atrair. Um convite, uma palavra amiga, alguém nos apresentou esse Jesus, e o fato é que o Evangelho nos alcançou. E Jesus quebra justamente essa rota, que era muito comum dos judeus, e ele vai a Samaria. O texto vai nos falar justamente sobre isso a partir do versículo 6. Ele agora, estando ali, Jesus senta ao redor do poço ao meio-dia. Todo mundo sabe que no Oriente Médio o sol ao meio-dia, mais ou menos, no mínimo 40 graus para lá, de 40 a 50 graus, naquela região da Palestina, o sol nesse tempo é isso aí, 40 a 50 graus em média, é o clima daquele lugar, um sol escaldante. E Jesus senta ali, senta ao redor do poço, e quando ele está ali sentado, quase ao meio-dia, chega então essa mulher samaritana. E Jesus estando ali, essa mulher chega aquele momento, e na verdade os estudiosos vão nos dizer, e a teologia vai nos trazer isso com muita clareza, diante dos costumes dos judeus, não era comum as mulheres irem naquela hora ao poço pegar água. Isso era uma atividade que aconteceria ou bem de manhã cedinho, ou logo, quando o sol já estava mais fraco, as pessoas iam ao poço buscar água. Mas essa mulher, ela vai ao poço a essa hora, a hora do sol escaldante, porque na verdade essa mulher não queria encontrar com ninguém. Essa mulher estava fugindo. A sua ida ao poço naquele momento, naquela hora, era uma forma dela fugir, era uma forma dela não encontrar ninguém, porque aquela hora quase ninguém estava ali. Mas Jesus sabia que ela estaria, e foi lá justamente para provocar esse diálogo, para provocar esse relacionamento com essa mulher. Porque essa mulher, ela sofria por vários preconceitos. O primeiro preconceito por ser mulher, dentro da cultura judaica, dentro da cultura samaritana, as mulheres já sofriam inevitavelmente o preconceito. Ela sofria preconceito pela sua conduta moral. Jesus deixou bem claro, a sua conduta moral era uma conduta que a sociedade judaica, samaritana não aceitava, o mundo antigo não aceitava essa conduta de uma mulher. Ela sofria de vários preconceitos, e Jesus inicia, a partir do versículo 7, um diálogo com quem ninguém quer dialogar.
Isso é o que me fascina em Jesus. Jesus cria situações para conversar com quem ninguém quer conversar. Ele valoriza quem ninguém valoriza. Ele vai atrás daqueles que ninguém se importam. Na verdade, a centralidade do Evangelho de Cristo é um Evangelho onde o amor é expressado a todo momento. A todo momento, Jesus, no seu Evangelho, Jesus na sua história, Jesus nas suas atividades terrenas, Ele vai valorizar a vida, mostrando que o ponto central do Evangelho é a vida. Jesus, em seu ministério terreno, Ele coloca a vida em primeiro lugar. Ele vai quebrar vários paradigmas para dizer que a vida está em primeiro lugar, que uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Ele vai colocar bem claro para nós que Ele veio justamente para isso, para mostrar que a vida está em primeiro lugar. E nesse diálogo, a partir do versículo 10, o texto vai nos trazendo alguns entendimentos. Dentro daquele modelo que Jesus quebra, Ele se comunica agora com a mulher, e com a mulher ainda mais do que isso, samaritana, e ainda pior do que isso, uma mulher de uma conduta moral, que não era muito comum no seu tempo. Jesus quebra todo esse paradigma, todo esse modelo, e começa a dialogar com ela, falando para ela: olha, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e Ele te daria água viva. Jesus está dizendo para ela a respeito do dom maior. Qual é o dom maior? O dom do amor. Jesus não só está dizendo, mas está demonstrando na sua essência, porque o que fez Jesus passar por Samaria, o que fez Jesus provocar esse diálogo, é justamente o dom maior. Amar uma vida, amar uma pessoa, amar um perdido, amar um pecador. E nesse diálogo, Jesus oferece a essa mulher água viva. E Jesus estava falando de algo que aquela mulher não poderia entender. Quando Jesus diz para ela a respeito da água viva, Jesus falava do espiritual, e aquela mulher ainda não entendia o espiritual, porque a Bíblia vai dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Só quem é espiritual entende as coisas espirituais. Você que está aqui nessa noite, se você não estiver focado no que é espiritual, você não vai entender a profundidade dessa palavra, porque só conseguimos entender o que é espiritual pelo Espírito. Por isso que a ministração da palavra precisa ser algo completamente levado pelo Espírito de Deus. O Espírito precisa estar revelando, e o Espírito precisa estar nos dando entendimento, porque senão torna uma confusão. A gente não consegue entender, e é por isso que há muitas batalhas espirituais no momento que a palavra é ministrada. Há principados, potestades que trabalham impedindo que você entenda a palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que transforma. E os espíritos malignos não querem que você entenda, porque o verdadeiro avivamento virá pela palavra. O avivamento que Deus tem prometido à igreja nesses dias é o avivamento da palavra. Nós já estamos sonhando com esse avivamento. Nós já estamos clamando: Deus, manda mais pregadores, manda mais profetas para pregarem a tua palavra, porque o avivamento genuíno é pela palavra. E essa mulher, ela não consegue entender, porque ela ainda não tinha dimensão do que é espiritual. E Jesus começa a aplicar a partir do versículo 14. Quero ser bem fiel ao texto e também ser bem sucinto. E Jesus diz para ela: olha, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí ela entende menos ainda. E Jesus começa a aplicar, Jesus começa, dentro desse diálogo, a trazer as coisas que ela ainda não entendia. Mas Jesus está trazendo para ela aquilo que é espiritual, tentando aguçar os seus sentidos espirituais, fazendo com que ela entendesse qual era o propósito. Ela estava de uma forma natural, e Jesus falando de coisas espirituais. E Jesus começa nesse diálogo a dizer para ela: qual é a sede? De que você tem sede? E eu já posso parar um pouquinho aqui, abrir um parênteses e também te perguntar: qual é a sua sede? De que você tem sede? Qual é a sua sede? E sede aqui, nós podemos trazer, podemos aplicar sem medo de errar, aquilo que na verdade você tem necessidade. De que você necessita? Nós sabemos que a nossa geração, nos nossos dias, é uma geração hedonista, que está atrás do prazer,
que tem um vazio imensurável, um vazio muito grande, e a procura de preencher esse vazio está entrando pelos caminhos mais terríveis. Muitos passam a noite toda se drogando, muitos bebendo, muitos se prostituindo, na verdade buscando algo para preencher esse vazio, para saciar a sua sede, porque tem sede, está atrás do prazer, está atrás de algo que venha preencher as suas emoções. Mas a verdade é, e nós precisamos dizer para você que está em casa, o vazio que você tem é tão grande e é do tamanho da presença de Deus. Menos não vai preencher e mais não vai preencher. O vazio que você tem e o que pode preencher as suas emoções, a sua alma, é a presença de Deus. E essa mulher então ela começa agora a olhar por esse viés. No versículo 15, a samaritana, dentro da sua visão material, materialista, quando Jesus diz para ela: olha, se tu tomar dessa sede, se você tomar dessa água, para que não mais tenha sede, não venha mais aqui tirá-la. Essa mulher entendeu o quê? Entendeu? Opa, esse evangelho de comodidade é tudo que eu quero. Essa água é o que eu estou precisando, não vou precisar voltar aqui mais. Se eu tomar dessa água que Jesus tem, eu não preciso voltar aqui mais. Ela estava tão focada nas coisas materiais que ela estava atrás da comodidade. E infelizmente tem muita gente também atrás do evangelho da comodidade, né? Tem muita gente atrás de Jesus para solucionar os seus problemas materiais. E na verdade Jesus pode solucionar os seus problemas materiais, mas a essência que Jesus quer derramar sobre a minha e a sua vida não é somente isso. É algo inesgotável, é algo que Jesus quer fazer fluir. Essa mulher estava atrás da comodidade. Poxa, aí eu já comecei a gostar. Se eu tomar dessa água, eu não vou precisar voltar aqui, é o que eu estou precisando. E Jesus começa então a trazer para ela um outro nível, que até então essa conversa não tinha chegado a esse ponto. Jesus ele vai nos dando algumas pistas daquilo que ele quer fazer, daquilo que ele quer realizar, daquilo que ele de fato está trabalhando em nós. Mas se isso não for suficiente, ele vai nos levar para o nível do confronto. E ele leva essa mulher então para o nível do confronto. Porque quando nós estamos no âmbito natural, nós precisamos ser confrontados pelo espiritual. E Jesus confronta essa mulher a respeito da sua vida moral, a respeito da vida que ela levava, a respeito das práticas dela. E quando Jesus confronta, olha, traz aqui, né, o seu marido, vai e chama o teu marido, versículo 16, e vem cá. Aí começa o confronto. Quando começou o confronto, ela deve ter falado assim: opa, mas como é que ele sabe da minha vida? E Jesus não só confronta, como aumenta o nível de confronto. E a mulher respondeu e disse: olha, não tenho marido. E disse Jesus: disseste bem, que você não tem marido. Jesus revela o profundo da vida dela, da sua vida de promiscuidade, da sua vida de pecado, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse a mulher: não, agora eu já percebi que eu não estou conversando com uma pessoa comum. Agora eu percebi que estou conversando com um profeta, porque ele trouxe-me ao nível do confronto tão grande que ele trouxe toda a minha vida, toda a minha existência, todo o lixo que estava debaixo do tapete, agora ele confrontou. O evangelho do confronto, irmãos, é necessário. Porque quando o coração do ser humano vai endurecendo, Jesus entra no nível do confronto. E no nível do confronto só tem 2 caminhos: ou você se quebranta e reconhece o poder e a grandeza dele, ou você se afasta de vez de Jesus. O confronto levou essa mulher a um nível que ela jamais esperava, que naquele momento ela correndo, não querendo falar com ninguém, indo ao poço ao meio-dia, não queria ser confrontada, não queria ser reconhecida, mas Jesus estava à procura dela. Jesus traz ela para o nível do confronto, revela a sua vida de pecado. Mas o interessante é, irmãos, que Jesus, o confronto de Jesus não é para jogar os nossos pecados na nossa cara e nos deixar sofridos, doentes para lá, não. O nível de confronto que Jesus traz para nós é justamente para nos transformar. Jesus ele não tem prazer de trazer à tona, né, os lixos, os pecados que nós cometemos. Não, ele não tem prazer nisso.
ele às vezes nos leva ao nível do confronto para nos levar ao nível de arrependimento, porque o confronto ou traz arrependimento ou faz com que você se afasta. Lembra do jovem rico? Foi o único que foi ao nível do confronto, mas achou melhor continuar da forma que ele estava, porque ele estava preso em outras coisas. O confronto é inevitável, mais cedo ou mais tarde o Senhor vai te levar ao nível do confronto, mas se você tiver um coração quebrantado, o nível do confronto vai fazer você crescer. O nível do confronto vai fazer você descer, e na medida que nós descemos, o Senhor nos exalta. Amém? Caminhando para concluir essa palavra, e Jesus oferece a essa mulher, para tirá-la daquela situação de pecado que ela estava vivendo. Jesus oferece agora a água da vida, o vazio da sua alma. Essa água da vida agora ia preencher todo o vazio daquela mulher, porque ela tinha colocado as suas emoções, ela estava à procura de preencher os seus vazios na prostituição, procurando ali, no prazer, no bel prazer, se prostituindo. Ela estava à procura de algo que preenchesse, mas passou por ciclos e não preencheu, ainda estava o vazio lá. E quando ela se depara com Jesus, agora ela tem a oportunidade de preencher de fato todo o vazio da sua alma. Jesus oferece a ela algo extraordinário. Jesus oferece a ela a água da vida, a água que ia preencher, a água que ia lavar, a água que ia purificar. Irmão, Jesus é tão maravilhoso, guarde isso. Jesus nos aceita do jeito que nós estamos. Você pode dar uma glória a Deus? Jesus nos aceita do jeito que nós estamos, mas se recusa a nos deixar como somos. Pega essa revelação aí. Nos aceita como nós somos. Nos aceita. Você pode vir do jeito que você está, mas Ele se recusa a te deixar do jeito que você está, porque Ele quer fazer uma obra completa. Jesus de fato quer nos transformar em pessoas melhores. O Evangelho só faz algum sentido se for para nos transformar em pessoas à imagem e semelhança de Deus. O Evangelho só gera efeito se de fato nós deixarmos essa água da vida, não só tomar dessa água da vida, mas deixar essa água nos lavar. E quando ela percebe então a grandeza, a profundidade de quem ela estava conversando, ela agora parte para a conversa teológica. Mas saiu pela tangente da teologia. Mas a história diz que é aqui nesse monte, diz que é em Jerusalém. Aí Jesus estava focado em quebrar os paradigmas na vida daquela mulher. Com o pecador, Jesus não trata, irmãos, fazendo massagem no ego. Com o pecador, Jesus leva ao nível do confronto para ele se arrepender, para mudar de vida, para alcançar a transformação nele. Aí ela entra, mas vós adorareis e não sabeis aonde adoramos, o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas aí Jesus agora dá um checkmate e quebra todo o preconceito, tanto dos judeus quanto dos samaritanos, tudo aquilo que eles tinham como valores, como Jerusalém era o lugar ideal para se adorar. E Jesus, versículo 23, concluindo essa palavra: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Tem muita gente procurando Jesus, irmãos. Tem muita gente procurando adorar a Deus. E eu quero crer que você está aqui, está à procura de Deus, amém? Senão não faria nenhum sentido você estar aqui, se você não viesse aqui procurar Deus, procurar adorar o Senhor. Muita gente está procurando Deus. Os espíritas estão procurando Deus, os católicos estão procurando Deus, os evangélicos estão procurando Deus. Tem muita gente no bar procurando Deus, tem muita gente nas drogas procurando Deus. Não se assuste isso, mas Deus só está à procura de uma espécie de pessoas, dos verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Isso é muito mais do que a religião tem para oferecer. Isso é a profundidade da entrega, da adoração, daquilo que rompe as cadeias, rompe o local onde nós estamos, rompe tudo aquilo que nós construímos dentro da nossa religiosidade. Essa é a igreja certa, aquela igreja errada, esse é o lugar, essa é a maneira. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado que eu e você o adoremos em espírito e em verdade. Que não tem como ser em espírito e ser na mentira.
são forças antagônicas. Para adorar em espírito tem que ser na verdade. Na verdade. E quando nós entendemos a grandeza da verdade, a verdade é aquilo que Jesus é, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Essa mulher, ela passa por esse confronto, e o nível do confronto a leva a um grau de arrependimento. E nós concluímos essa palavra nessa noite, clamando ao Espírito Santo que você entenda o confronto. O nível do confronto não é para te humilhar, o nível do confronto não é para te desmerecer. Jesus não nos confronta para nós nos sentirmos, miseráveis. Ele nos confronta para nos colocar do jeito dele. Ele nos aceita do jeito que nós somos. Pode vir do jeito que você está, mas Ele vai se recusar a te deixar desse jeito. E Ele vai fazer uma obra transformadora, gradativa, paulatinamente. A cada dia Ele vai trabalhando em nós, a cada dia nos levando ao grau do confronto, e o confronto nos levando ao grau do arrependimento, e o grau do arrependimento nos aproximando de Deus. Quanto mais nos quebrantando, quanto mais nós reconhecemos, mais o Senhor vai nos colocando no centro da sua vontade. Se coloque de pé, eu quero orar com você.